Olá, começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio aqui na tela do canal AgroPlus, para você que está ligado conosco aqui de segunda-feira. Hoje, portanto, mais uma hora de programa de debate, de análise, de projeção de mercado aí das notícias que envolvem o agronegócio. Nos destaques do programa de hoje, não teria como a gente deixar de fora o tarifaço de Trump, que parece que com a China teve aí uma leve trégua e os Estados Unidos e a China, eles anunciaram, né, um acordo para a redução das tarifas comerciais por 90 dias e o mercado já começou a reagir com isso já. O Trump já disse que as tarifas elas não vão tornar 145%, prevê um acordo aí, e aí isso de alguma maneira deve afetar o agronegócio brasileiro, como afeta, porque hoje também já teve até elevação do dólar por conta disso, por conta de um anúncio como esse, a gente já vê reações de mercado, então a gente vai tentar entender o que é que deve acontecer com o agro brasileiro. Nós vamos falar também do andamento de algumas pautas aí no Senado, na Câmara dos Deputados, isso porque o licenciamento ambiental volta à pauta, e essa é uma pauta que ela vem correndo, pelo menos na Câmara dos Deputados, há 17 anos. Olha só, é um assunto que é delicado e que pede celeridade nos processos licitatórios para simplificar esses processos licitatórios, principalmente das pequenas áreas, mas também envolve grandes áreas. Vamos tentar entender do que se trata isso, que tem o nome do Neri Geller, que é uma figura muito conhecida nacionalmente. Ele é do estado de Mato Grosso e tem buscado muito desenvolvimento para essa pauta do setor do agronegócio. A gente vai tentar entender quais foram as cobranças dele, que graças a isso fez dar celeridade no processo na Câmara dos Deputados e no Senado. A gente fala sobre isso hoje também. Falamos também sobre o marco regulatório das concessões e parcerias público-privadas. Inclusive, para falar sobre parcerias público-privadas, tem alguém de volta por aqui que estava meio sumido nos últimos dias. Ele é um cara que é um grande incentivador disso, que é o seu Bianco, né? Seu Bianco, já pode chegar aqui comigo, já que a gente vai falar sobre esses assuntos que envolvem o aproveitamento. A Câmara aprova mudanças nas PPPs, nessas parcerias público-privadas, né? E aí o seu Bianco vai ajudar nisso. Seu Bianco estava sumido, está de volta. Esse mês de férias seu aí está dando uma trégua agora. Essa semana o senhor some mais um pouquinho também, mas vamos aproveitar essa brecha que o senhor está por aqui, que pode falar conosco para trazer essas informações. Seja bem-vindo. Boa tarde, Jossan. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar de volta, conversar com vocês e com todo esse pessoal que nos assiste. O meu sumiço uns dias aí foi por um motivo muito justo. A sua avó e minha sogra fazendo 96 anos, acho que a gente tem que participar, né? Tem que ir e tem que participar. Então nós vamos lá comemorar com ela, mas estamos de volta aí. Tá certo. Vamos então debater o agronegócio. Vou fazer o convite para o senhor, para os nossos colegas que nos assistem aí, que tem muita pauta boa para a gente debater. Então, vamos lá, vamos debater o agronegócio. Bom, seu Bianco, para começar o programa de hoje, a gente fala sobre Trump. É difícil ficar de fora, né? Esse assunto. China e Estados Unidos, aí, é o que tudo indica, selaram um acordo para redução das tarifas comerciais, pelo menos por um prazo de 90 dias. E esse assunto já gerou, inclusive, algumas reações no mercado. A alta no dólar, a valorização no dólar, foi uma delas. E como a gente já conversou por aqui, são impactos que podem gerar para o agronegócio. O produtor rural compra muita coisa em dólar, então essa volatilidade pode gerar uma preocupação alta do dólar, que já está alto, deu uma leve queda por conta disso, mas também na semana passada a gente até recebeu
é um especialista, né, aqui um corretor de grãos, que nos ajudou a entender um pouco sobre isso e também falou sobre precificação de soja e etc. E, segundo ele, a expectativa é de não mudar muito os preços. No seu ponto de vista, onde que a gente pode ter melhorias, já que o setor de proteínas animal do Brasil vê como positivo esse encontro entre Estados Unidos e China, já que traz, segundo eles, uma estabilidade temporária, pelo menos. A China é o principal importador de carne de frango brasileira, né? O segundo em carne suína, e os Estados Unidos aumentou a importação de ovos do Brasil no primeiro trimestre desse ano. Então, como que a gente deve enxergar esse acordo aí entre os dois, na tua opinião? Jossan, esse acordo é para voltar à normalidade. Aquilo que o Trump quis fazer, de repente taxar, ele queria beneficiar muito os Estados Unidos, porém sempre tem a contrapartida de outros países. Então não é tão fácil assim você dizer, aqui no meu país eu vou taxar tudo, o que for para entrar aqui nesse meu país eu vou taxar tudo. O outro país também vai fazer a contrapartida dele, aquilo que vocês vendem para o outro país, também vamos taxar. E eles começaram nessa que todo mundo acompanhou, nessa taxação e elevação e a cada dia mais. Isso deu a entender assim, ou todo mundo viu, que não se leva quase a lugar nenhum essa grande taxação. Então, eles voltaram, nenhum dos dois queria abrir mão, nenhum dos dois queria dizer que perdeu, mas no meu entender, eu acho que quem mais perdeu foi os Estados Unidos, porque foram eles, foi o Trump que começou a taxação. E a China simplesmente, ela também contra-atacou. Então hoje o que vai acontecer? Esses 90 dias será exatamente para um equilíbrio do mercado, o mercado dizer o que é que está grandemente fora do previsto, e o mercado vai se ajustar. No meu entender, foi um acordo muito inteligente, apesar das burradas que houveram anteriormente, um acordo muito inteligente para que se deixe por 90 dias, mais ou menos, que o mercado se ajuste. Os dois lados vão dizer que ganharam, e aí depois eles vão ajustar. Talvez as taxas da China para entrar nos Estados Unidos sejam um pouco maiores, mas isso é um ajustezinho, mais ou menos um acordo entre eles que vai ser feito. No meu entender, é uma jogada que os dois abriram mão porque os dois estavam sendo prejudicados. Como que os dois estavam sendo prejudicados? Alguns setores da China estavam perdendo, alguns setores dos Estados Unidos estavam perdendo, e perdendo muito. E isso não é bom para ninguém quando se perde muito. Em abril desse ano, a China figurou em primeiro lugar nas exportações brasileiras da carne de frango, como eu estava falando, isso segundo a ABPA. Foram 51.900 toneladas. Foi uma queda de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Com 127 milhões em receita, teve uma baixa de 1,5% em relação a abril do ano passado. E o segundo lugar para os embarques de carne suína do gigante asiático, teve baixa de 30% em relação a abril de 2024. Então, a gente representou... Por que essas perdas elas aconteceram? Não era para a gente ter melhorado os números nesse período, seu Bianco? Qual que é a tua opinião? Você tem que vamos interpretar o que aconteceu na China. Vamos ser chineses agora. Eu tinha um emprego lá na China, ou eu era um industrial da China. Meu mercado foi taxado em 145% dos produtos que eu vendia. Eu só vendia para os Estados Unidos. O que houve? Quebrou uma indústria. A indústria que vendia só para os Estados Unidos teve que fechar. Não tem lugar para guardar tudo isso. E teve algumas indústrias que vendiam. Aquele exportador, e aí o que houve? Ele demitiu inúmeros funcionários. Esse funcionário, ele comia a carne do frango, e o que houve? Esse funcionário sem dinheiro, sem emprego,
automaticamente ele vai, mesmo que ele não tenha perdido o emprego, alguma dessas coisas, o próprio cérebro das pessoas fala, olha, vamos entrar em crise, eu vou ter que guardar meu dinheirinho, porque amanhã depois eu posso perder meu emprego. Então, por isso que diminuiu o consumo tanto na China, e o Brasil exportou menos. Então, são alguns fatores, como é que a gente vai dizer? São alguns fatores que indiretamente atingiram muita gente que o Trump nem imaginava que poderia atingir. E a volta disso, esse equilíbrio por 90 dias, você pode ver, Bolsa de Valores subiu, todos os mercados ajudaram, o dólar começa a subir. A gente fala o dólar está muito alto. Se o dólar está alto ou baixo, de repente ele oscila por causa disso. Mas o dólar está alto ou baixo em determinado país, é culpa daquele país, é culpa da economia daquele país. O Brasil, por exemplo, por que o dólar vai subir mais? Porque o governo brasileiro gasta mais do que arrecada. O governo brasileiro não faz o dever de casa. Então, se o dólar subir, não adianta não dizer que algum momentinho em virtude vamos dizer, dessa taxação de Trump. Mas, quando você tem uma espinha dorsal, quando você faz o dever de casa bem certinho, não há uma oscilação muito grande nesses produtos. E agora também, o que é que vai acontecer? Por exemplo, hoje a soja subiu bem, né? Vamos dizer, estava com 18 pontos de alta hoje quando eu vi. Isso é uma elevação boa. E o que vai acontecer? A soja vai ficar nesse ponto de equilíbrio que a gente fala. Depois disso, o que é que vai ter agora nesses 90 dias? O foco vai ser o clima dos Estados Unidos, a safra deles vai ser boa, vai ser ruim, soja sobe ou baixa em virtude do quê? Se eles tiverem uma super safra, o soja vai baixar. Lei da oferta e da procura. Se, às vezes, o que é provável, em alguma região dos Estados Unidos ter seca, falte chuva, automaticamente a produção deles será menor. Automaticamente, menos produção no mercado, menos oferta, o preço vai subir. Muito interessante seu ponto de vista. Agradecendo, inclusive, que deixou mais claro, eu acho, né? Porque no meu ponto de vista, eu não enxergava o porquê dessa queda, né? Mas faz muito sentido tudo isso que o senhor fala. Os Estados Unidos, então, devem reduzir temporariamente as tarifas gerais sobre produtos chineses dos 145% para 30%, enquanto a China cortará seus impostos sobre as importações americanas de 125% para 10%, de acordo com a declaração conjunta que foi dada, né? Bom, o secretário do Tesouro americano, em uma entrevista coletiva nessa segunda-feira em Genebra, ele disse que o consenso de ambas as delegações é que nenhum dos lados quer a dissociação. E o que ocorreu com essas tarifas altíssimas foi o equivalente a um embargo, e nenhum dos lados quer isso. Queremos comércio, queremos mais equilíbrio no comércio, e acredito que ambos os lados estão comprometidos em alcançar isso, afirmou ele. Então, eu acho que é o que o senhor sempre fala, a diplomacia entre os países, essa agressividade, isso tudo não adianta de nada, levou há prejuízos tomados aí nesses últimos dias que poderiam ter sido desnecessários. Mas a China mostrou para que veio também, seu Bianco. São duas grandes potências querendo mostrar, querendo cantar de galo. Mas o que o mundo acabou de ver é que os dois são grandes. E o Trump, se achando maior, acabou de ver que, na verdade, ou é equivalente, ou não sei se seria maior ou menor aí. O próprio Trump já viu que toda essa grande taxação dele não ia resultar em nada. Nós mesmos comentamos aqui em programas anteriores, né, Gustavo, que achávamos que o Brasil iria vender muita soja, que o Brasil iria ia nadar de braçada. Porém, não imaginamos que a China iria consumir menos. Então, se a China consumiu menos, ela compraria também menos. São fatores que a gente, às vezes, não analisa. Então, qual é o pensamento do mundo? Cada vez mais todos nós produzirmos mais
gerar riqueza para que todo mundo e que todos ao nosso redor consigam comprar os produtos e consigam cada vez mais ter mais benefícios, mais qualidade de vida, seja na alimentação, seja no poder de compra de um automóvel, um aparelho de celular, ou qualquer um desses fatores. Mas o que é que a gente precisa ter em mente? Que todos cresçam, que todos produzam. Quanto mais você produzir, mais recursos você vai ter para que no futuro você possa viver melhor. Falou bem, falou bonito. Muito obrigado pela fala. Vamos fazer uma breve pausa, porque no próximo bloco, seu Bianco, a gente vai falar sobre licenciamento, que é uma pauta que está voltando ao Senado depois de ficar 17 anos parada na Câmara dos Deputados. E isso volta à pauta devido a um político brasileiro, mato-grossense, Nery Geller. Assim, na verdade, ele é gaúcho, que eu estava lendo um pouquinho sobre ele, é gaúcho, mas mato-grossense há muito tempo, carreira por aqui no estado de Mato Grosso, e graças a um pedido dele, isso aí voltou a tramitar e a gente vai tentar entender um pouco sobre esse regulatório do licenciamento ambiental. Vamos falar também sobre Ferrogrão, que são pautas, porque ele pediu o andamento dessas pautas relacionadas ao agronegócio, e parece que a fala dele valeu a pena. Vamos fazer uma breve pausa, depois a gente fala sobre isso e tem mais assunto para a gente entender aí. A gente volta já. Agrodebate dessa segunda-feira de volta, continuamos nos debates que envolvem o agronegócio. Você que chega agora, eu faço o convite para você permanecer, porque a partir de agora tem muito entendimento sobre questões que principalmente estão travadas aí e que envolvem as votações dos nossos deputados. A gente vai falar sobre Câmara dos Deputados, sobre Senado e os projetos que estão tramitando neles. Um deles é o de licenciamento ambiental, que volta à pauta depois de 17 anos parado na Câmara dos Deputados. E agora a gente tem essa novidade que envolve o ex-deputado Nery Geller, que em uma visita à cidade de Sorriso, no estado de Mato Grosso, ele que é ex-ministro da Agricultura também, né, ele fez uma cobrança ao Senado Federal exigindo o avanço de pautas estratégicas para o setor produtivo nacional. No centro dessa crítica estava a estagnação do projeto de lei 3.754 de 2021, que trata da Ferrogrão, que é uma das principais promessas de melhoria logística para o escoamento da produção agrícola no norte e no centro-oeste do país. Ele denunciou, claro, descompromisso político com a infraestrutura nacional. Ele conclamou os produtores rurais a pressionarem a relatora do projeto, a senadora Tereza Cristina, para que a proposta voltasse à pauta. Essa repercussão ela foi tão imediata e tão válida que ela ganhou discussão nos bastidores lá em Brasília. Na quarta-feira passada, dia 7, os senadores que integram a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, eles aprovaram um acordo daí para pautar dentro de 2 semanas a votação da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. E aí entra esse novo assunto dentro do assunto da Ferrogrão. Por quê? Porque para a Ferrogrão ser destravada, também precisa ser considerado esse assunto primeiro, para daí destravar os investimentos em infraestrutura e agroindústria. Para falar sobre isso, volta comigo o seu Bianco, que é especialista em negócios. Seu Bianco, são muitos assuntos e muitas esferas para a gente entender aqui, né? A gente está falando da Ferrogrão, que a gente já discutiu algumas vezes por aqui e que, de fato, deve trazer mais desenvolvimento, menos poluição, menos acidentes,
enfim, são ganhos, né? É claro que todo lado positivo tem seu lado negativo também. E aqui a gente não está falando de exploração ambiental, não. A gente está falando de lado econômico mesmo. Porque com uma ferrovia, a distribuição do dinheiro ela é menor, né? Ela fica concentrada numa empresa. Mas, enfim, são benefícios que podem aparecer. Falando de licenciamento, claro que a gente também vai falar sobre Ferrogrão, mas falando de licenciamento, essa é uma pauta que ela está travada e não foi votada pelo Senado, já tem 17 anos, viu? Isso está parado, já teve, essa proposta ela teve origem, né, na Câmara, onde tramitou por esses 17 anos. No Senado ela tramita há 4 anos, recebeu 93 emendas. E além da votação aí nas comissões mistas, aí, etc., ainda deve ser apreciado em plenário. Se as mudanças feitas pelos senadores forem confirmadas, o projeto terá de retornar à Câmara para ter um novo exame. Ou seja, esse não é um processo que vem de hoje, mas que ele visa principalmente simplificar o processo licitatório e principalmente para as pequenas áreas, para os pequenos investidores. Porque a lei, muitas vezes, para que a gente entenda, ela é... O país tem o seu dever em uma parte, o Estado tem outra parte e o município tem outra parte. E aí fica cada Estado com a sua legislação, e parece que daí aplica a mesma legislação até mesmo para aquele que é pequeno. E aí fica muito difícil, aí parece que trava muito o desenvolvimento, até mesmo das agroindústrias, as pequenas agroindústrias. E às vezes não é justo. Se o projeto é grande e o impacto é muito grande, claro que merece uma atenção maior. Agora quando se trata de impactos menores, ou até mesmo... Quais são os assuntos que giram aí no meio para que fique dificultoso para aquele pequeno? O que poderia ser evitado dele para que ele conseguisse mais celeridade nesses processos de licenciamento ambiental? Jossan, principalmente isso daí precisaria ser o quê? Tudo que fosse feito online facilita tudo para o pequeno, certo? Bom, é menos papel, é menos burocracia, é menos trabalho. Aquilo que são de baixo impacto, vamos dizer, uma pequena oficina mecânica, uma pequena atividade, poderia ser dispensado até o impacto. Porque o que é que uma oficina mecânica pode trazer de impacto ambiental? Pouca coisa. Ele vai tirar o óleo, aquele óleo, o óleo que está vencido, ele vai tirar. O que é que deveria ser exigido no impacto ambiental disso? Que ele todo mês deve entregar isso e dar destino, como são entregas embalagens de agrotóxicos. Entendeu? Que ele cumprisse isso, e uma facilidade, e o que mais impacta nisso? A aceleração do processo. Se fosse online, aí vamos dizer, que seja online e que o IBAMA, a SEMA, ou quem é que aprova isso, tenha um prazo para se fazer isso. Dentro de 15 dias ou 30 dias, você deve me dar a resposta se isso está certo, se falta alguma coisa, ou o que está faltando. O que é que acontece hoje com o ambiental? Você dá a entrada, você protocola isso, aí 6 meses eles começam a falar que está faltando um documentozinho. E daí depois falta mais 6 meses. Essa agilidade que emperra muito a indústria para o pequeno. Há um pequeno que quer montar a sua indústriazinha pequenininha naquele determinado momento. Ele teria o dinheiro disponível, será que ele vai ficar 6, 8 meses sem trabalhar, esperando para daí abrir a pequena oficina dele, a pequena indústriazinha dele? Ele não pode ficar 6 meses. Então o que acontece? Ele vai trabalhar numa outra atividade. Quando vem a resposta que você foi aprovado, aí você já mudou até de cidade, às vezes o cara já mudou até de cidade. Como é que pode isso?
agilidade, rapidez, que se faça isso com muita agilidade. Agora, vamos também, como você falou aí da Ferrogrão, será que o problema ambiental de se passar uma estrada de ferro em determinada faixa, isso são quantos? 50 metros? Num determinado caminho, e sejam lá 800 quilômetros a 50 metros, será que o impacto ambiental é menor em você passar uma Ferrogrão ou passar 5 mil, 10 mil caminhões todo dia em todas as rodovias, poluindo, gastando combustível e tudo? O impacto é muito maior se nós não aprovarmos a Ferrogrão. Existe um impacto ambiental muito maior. E por que é que tem isso? Por que é que não se libera isso? Entraves, ONGs. Então, vamos deixar essas conversas de lado e vamos agilizar mais para que o país perca menos. O país perde muito no transporte de grãos por caminhões. Você pode passar numa BR qualquer aí e atrás de qualquer um caminhão você vê lá saindo, perdendo soja, perdendo milho. Tudo isso são percas, é dinheiro jogado fora. Enquanto que no trem não haveria isso. O consumo de combustível bem menor. Então, nessas quantidades, nessa quantidade de impacto ambiental, o trem seria muito menor do que o impacto ambiental de se tirar determinada mata ou se passar em determinado trajeto. Esse que é o objetivo principal dessa lei. Você falou que essa lei aí foi feita já há 20 anos. Se não me engano, quem fez isso foi o próprio Nery Geller, quando ele era deputado. E aí você veja bem, passa 20 anos sem nada. Agora, estrategicamente, ele veio na cidade de Sorriso, que é a capital da agricultura mundial, que é o maior produtor mundial de soja. Ele veio numa reunião, ou principalmente com produtores, ele digitou a senha aí e falou, vocês têm que cobrar dos políticos. E automaticamente, acho que a senadora que está Tereza com Cristina isso, é relatora. Tereza Cristina, relatora. Aí deu agilidade, por quê? Porque repercute, uma conversa dessa repercute muito. Parabéns ao Nery que fez isso, que começou a lei lá atrás, e parabéns por ele ter, dado vida a isso, alertado, voltado o foco disso para se conversar sobre isso. Eu estou em conversa com ele aqui no WhatsApp, estamos conversando. Hoje a agenda dele estava meio apertada, mas vamos ver se nós conseguimos trazer ele amanhã ou essa semana. A gente deve trazê-lo aqui para a gente entender um pouco mais sobre isso, mas enquanto isso a gente vai debatendo para que o nosso telespectador entenda melhor sobre esse assunto. Olha só as opiniões, vamos lá para a opinião do Joaquim Maia Neto, que ele é consultor legislativo do Senado, e que, segundo ele, não há nem mesmo entre os ambientalistas quem não reconheça a necessidade de uma lei geral e a necessidade de se tratar os empreendimentos mais simples de uma forma mais ágil. Ele falou assim, que de acordo com o relatório, boa parte do licenciamento deixa de ser pelo procedimento trifásico, prevendo outras modalidades que não seguem o rito de 3 licenças. Então é assim, é isso, seu Bianco? É a licença prévia, a de instalação e a de operação. É isso que acontece com os licenciamentos ambientais? Isso, a LP, LI e LO. São 3 licenças. E depois que você cumpriu cada uma, que vem a subsequente. Agora, você imagina bem, para órgãos estaduais ou federais, você primeiro uma licença, demora determinado tempo, não vamos falar tempo. A segunda licença e a terceira licença. Então, tudo isso são entraves, são problemas. E veja bem, e hoje você precisa de 1001 essas licenças para um pouco de tudo. José, para você levar, se você tiver um sítiozinho, certo? Para você levar uma energia monopática, que é um poste com um fio, você precisa de uma licença dessas aí. A licença de operação, a licença de instalação e a licença de LO, LI. As 3 licenças, cada uma. É a prévia de instalação e de operação. Isso, a prévia,
a de instalação e de operação. Aí você pega, você simplesmente entra no processo pedindo a licença prévia, e você já puxa a rede e você já está numa ilegalidade, porque você não esperou a autorização, né? Tá? Para você ver uma estrada num campo, aí, num local onde precisa-se, principalmente tipo Centro-Oeste, Mato Grosso, estradas trazem progresso, uma estrada para encurtar a distância, uma estrada que possa diminuir 50% uma distância de um município a outro. Você precisa fazer essas 3 licenças. Será que isso é necessário? Ou então, se fosse tudo online, não é mais rápido? É menos burocrático? Vamos em loteamentos, precisa-se de saneamento básico. Será que eu preciso de uma licença para dizer que eu vou fazer um saneamento básico? Porque isso traz benefícios para a população. Não quero dizer que possa fazer isso sem projeto, porém a lei diz que é o quê? Agilidade. Protocolo isso online, tanto tempo tem que me dar a resposta. Não, no outro tempo eu já faço e já posso cumprir. Da agilidade é tudo. Eles têm mil licenças de pequeno impacto que ficam sempre travados. Hoje, no estado de Mato Grosso, eles estão, a SEMA, vamos dizer que é o órgão ambiental do Mato Grosso, ela está, e esses pequenos, de pequenos impactos, ela está passando ao município. Então, o município é muito mais ágil para o município fazer. O município conhece o problema. Você mesmo, particularmente, se quer resolver um problema seu, você vai lá no município, você protocola online, tem menos demanda, tem menos gente, tem uma fila menor de projetos, e você tem um contato mais fácil e mais rápido para você exigir essas cobranças dos funcionários no município. Mas isso são de pequeno impacto, essas pequeninas atividades, mas ainda bem que tem isso, que isso se torna o quê? Menos pior, então. Então tem muito a ser discutido ainda, mas pelo menos foi revivido esse projeto de lei para ser analisado e que seja analisado com muita sabedoria. Estou aqui no site do Senado, que mostra inclusive as divergências, né? Inclusive o senhor estava falando de tempo aí, os prazos para emissão de laudos pelo órgão ambiental licenciador, as licenças de instalação, de operação corretiva e única, 3 meses, licenças conjuntas sem estudo de impacto, 4 meses, licença prévia, 6 meses, licença prévia se o estudo exigido for EIA. O senhor sabe o que é EIA? São 10 meses. Eu não tenho conhecimento direto, não. Tá bom. E aí entram divergências também aí nesse assunto todo. Tem gente que fala... há divergências ainda claras quanto ao projeto que a gente precisa aprofundar. Então tem muita coisa a ser analisada, eu acho ainda. E eu acho que vai mais algum tempinho ainda, né, seu Bianco? Vamos tentar falar com o Miguel o mais rápido possível. Isso, é bom para ele esclarecer tudo isso. Mas vamos num outro problema. Todo o Brasil inteiro acompanhou o Rio Grande do Sul, as enchentes do Rio Grande do Sul, o ano passado lá, né? Devastou redes de energia elétrica, tudo. Para isso também, a lei, essa nova lei, ela fala que para se fazer conserto de infraestrutura em atividades que houveram isso, haveria uma dispensa dessas licenças, o que eu acho super correto. Houve uma enchente lá, destruiu a casa da pessoa, destruiu tudo que ele tinha. Aí sobrou só uma casinha lá no cantinho sem rede de energia elétrica. Aí para ele puxar a rede de energia elétrica naquela casinha que sobrou, 3 meses para fazer uma licença, mais 4 para não sei o que, mas ele precisa que isso seja no outro dia. Então, quando houver, se houver esses problemas, haveria a dispensa de todas essas licenças. Isso, para mim, no meu entender, é ótimo. Muito bem.
Voltamos a analisar, então, ainda esperamos que essa semana esse projeto junto com o Neri Geller por aqui, com certeza vai trazer muitas outras informações. A gente vai fazer mais um breve intervalo comercial, o último de hoje. E no próximo bloco, seu Bianco, a gente fala sobre a Câmara que aprovou na semana passada o marco regulatório das concessões e também parcerias público-privadas, né? As parcerias público-privadas, ninguém melhor que o senhor para falar por aqui que deram e dão muito certo, né? A gente traz desenvolvimento. Vou deixar a tua palavra para o próximo bloco. A gente volta já, o intervalo é rápido, voltamos daqui a pouco. Voltamos com o Agrodebate desta segunda-feira para falar agora sobre um assunto que a Câmara dos Deputados aprovou, o marco regulatório das concessões e também parcerias público-privadas. Segundo o Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, esse é um novo rumo para os investimentos e o desenvolvimento do Brasil. Bom, o plenário da Câmara dos Deputados, portanto, aprovou nesta quarta-feira esse projeto de lei, o 7.063 de 2017, que reduz o valor mínimo dos contratos das parcerias público-privadas e cria novos tipos de contratos de concessão. A proposta tem relatoria do vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Casa, né, o deputado Arnaldo Jardim, e promove desenvolvimento no país. Para falar sobre esse assunto, seu Bianco, que é especialista em negócios e um grande conhecedor das parcerias público-privadas. Seu Bianco, parece que para o valor mínimo até então era de 10 milhões de reais para que se fechasse um acordo como esse de uma parceria público-privada. Aliás, antes da gente entrar nesse assunto, para que a gente possa entender melhor, ela sempre é do mesmo modelo que a gente conhece? A iniciativa privada vai lá e investe, claro que com uma aprovação já com acordo feito, mas a iniciativa privada vai lá e executa, e aí de alguma maneira tem a isenção, daí recebe a parceria, os privados aí, eles recebem de volta esse dinheiro? Como é que funciona? Justin, a parceria público-privada vamos dizer, parte do governo, parte pública, né? E parte da iniciativa privada, se faz um projeto e cada uma entra com aquilo que cada um se propõe a colocar de recurso financeiro e conforme se aguarda o retorno disso. Existe muito, pelo menos Centro-Oeste, Mato Grosso fez muito essa parceria público-privada em asfalto. E isso beneficiou muito o Estado, o governo do Estado ajudou muito, tem-se muitas vantagens, por quê? Principalmente no governo de Mato Grosso, as parcerias eram feitas entre produtores rurais e governo do Estado. Os produtores fazem uma associação, e essa associação arrecada fundos, principalmente, para se pagar o projeto, que é o pontapé inicial para se fazer qualquer uma das atividades. O que é que os produtores, em contrapartida, vão receber com isso? No futuro, vão receber qualidade de vida, vão receber valorização de suas áreas, vão receber inúmeras vantagens. Porém, esse recurso todo aplicado, porque algum produtor colocou um pouquinho de recurso mais e o outro produtor menos, esses recursos eles voltariam em forma de créditos nos pedágios, né? Então, cada um desses produtores teria, conforme o valor que ele ajudou a participar, ele teria um crédito de pedágio para que toda vez que ele passasse naquela determinada estrada, ele poderia ir abatendo. Qual as regras, mais ou menos, que o governo do estado de Mato Grosso fez? Primeiro, teria que ligar um asfalto, teria que ligar para uma cidade em que essa comunidade não tivesse asfalto. Isso seria uma regra. Segunda regra seria
aonde tivesse pontos turísticos, para quê? Incentivar o turismo. E a terceira regra seria onde tem produção, principalmente de grãos, produção agrícola. Então, principalmente onde tem muita produção agrícola, geraram-se diversos asfaltos. Os produtores rurais, associações comerciais, todos participaram e participam muito disso. Então, essa parceria foi muito agradável a todos e um fator, Jossan, que se vê muito nessa parceria, o que é? Quando você ajuda financeiramente, você faz parte disso e essa rodovia, você se acha como dono, então você ajuda a cuidar. Quando você vê uma parceria dessas que não tem, quando você vê alguém degradando aonde você participou, automaticamente você cobra das pessoas, ou você ajuda a cuidar disso. Então faz parte, quando você ajudou financeiramente, você se torna, entre aspas, dono daquilo, ou você vai ajudar a cuidar muito mais do que quando é simplesmente do setor público, porque quando o setor público faz, a gente, particularmente, a gente acha, o setor público tem que tomar conta disso também. Veja como a gente nessa parte, muito falho, né? E joga todo esse poder, toda essa responsabilidade para o poder público, né? Não, foi eles que fizeram, eles têm que... Agora, eu achei esse teu ponto de vista realmente muito, muito bom mesmo. E justificando a necessidade desse marco regulatório aí das parcerias público-privadas, o Arnaldo Jardim, né, vice-presidente da FPA, ele destacou na fala dele na tribuna que a legislação em vigência, que data de 1990, era moderna e inovadora na época. Por isso, representou um importante marco legal na prestação de serviços públicos. O país, entretanto, segundo ele, era diferente, em um momento de abertura econômica e do início de um processo importante de redefinição da posição do país perante o mundo. Então, hoje nós vemos um país diferente. Na sua opinião, de que maneira que está diferente e por que é que essas mudanças elas seriam benéficas? O mundo em si, ele gira, né? O mundo teve avanços e essa participação, principalmente, Jossan, essa parte em que a própria pessoa ajudou a fazer, cria-se, então, isso que a gente falou, cria-se um modelo bem diferente. Então, o que é que a gente pode ajustar? Que essas parcerias públicas-privadas não sejam simplesmente de alguns pagarem o projeto, mas sim vamos numa parceria mais global, mais brasileira. Bom, tem um investidor que tem um valor determinado de reais. Se ele investir e ele ganhar juros em cima disso, acho eu que ele pode ser beneficiado. Então, vamos pegar esse recurso de alguém e vamos dar benefício a essas pessoas que arriscam em dar os recursos e, automaticamente, a gente, dentro disso, você ter ganho, o Estado, o país, em qualidade de vida, em economia do transporte, e estamos falando quase só de parcerias público-privadas em rodovias. Mas as parcerias devem ser amplificadas para toda e qualquer atividade que a região necessite. Então, se uma região necessitar de turismo, por exemplo, vamos identificar uma maneira de que, se fazer alguns resorts, se fazer algum investimento em cima disso, como o poder público, poderia gerar renda para quem? Para o município, para a cidade, para o estado, para as pessoas, e automaticamente o benefício seria para muito mais pessoas que estão nessa região. O Arnaldo Jardim ele ainda acrescentou no texto dele, né, que foram propostas, acrescenta que no texto proposto foram mantidas com todo o cuidado as práticas administrativas e regulatórias que vêm dando resultado, bem como o aprimoramento
ou a extinção dos mecanismos que não se mostram eficazes ou que não se mostraram eficazes aí nesses últimos anos. Então, o ponto de vista que o senhor trouxe, para mim, resume bem como essas PPPs, essas parcerias público-privadas, como um bom exemplo, né? Um bom exemplo, um modelo de negócio que foi descoberto. Porque, a princípio, a nossa forma de pensar, ela o Estado tem o dever de fazer por nós, porque nós pagamos impostos e etc. Agora, a gente foi por outro lado e parece que isso está dando certo, está se tornando um modelo de negócio, tanto que está sendo discutido isso agora no Senado, né? A matéria segue no Senado, foi discutida e, portanto, no plenário da Câmara dos Deputados, que aprovou na semana passada. Falta agora a aprovação do Senado, a análise, etc., né? E a gente vê, então, a possibilidade de reduzir esses investimentos para um dos fatores que mudam isso aí é reduzir um pouco aí de 10 milhões de reais, seria o valor mínimo para investimento. Às vezes é chance também para aquele pequeno conseguir uma parceria e que possa trazer grandes resultados, né? É isso mesmo. A parceria público-privada, ela pode ser, se eu consigo simplesmente 100 reais, por que eu não posso ser? Eu ajudar com ideias, eu participar disso. Não, é só acima de 10 milhões. Não pode ser. Outra grande vantagem dessas parcerias é que grandes políticos, às vezes, eles puxavam exclusivamente só para a região dele. Eu tenho uma determinada fazenda lá, então eu quero que puxe asfalto lá na minha fazenda, e se puxava o asfalto para a fazenda dele, sendo que não haveria ninguém mais beneficiado perto dessa região. Então, a parceria, principalmente no modal das associações do Mato Grosso, são excelentes. Por quê? Porque se formam grupos de pessoas, se formam um sistema cooperativo, se formam associações, e essas associações são as que decidem aonde é que essa parceria tem mais viabilidade. Muito bem falado. Muito bom seu ponto de vista também. Então a gente deve ter resultados aí, né, a respeito disso. Vamos ver o que vira daqui por diante. O Arnaldo Jardim ainda falou assim: a quase unanimidade da Câmara na aprovação dessa matéria ressalta a importância dessa atualização e de como o Congresso está olhando para o protagonismo do Brasil e o avanço em áreas estratégicas. Estamos concorrendo com o resto do mundo e agora com muito mais chances de ganhar. Eu acho que quando a gente faz um projeto como esse, em que eu e toda a sociedade temos que participar, levantar e dar do nosso dinheiro, é porque a gente está acreditando nisso também, né? Mas ainda assim precisa de um estudo, como o senhor fala no seu programa, no Grandes Oportunidades, precisa de um estudo de viabilidade também, não é assim, né? Ei, o Estado, me dê o dinheiro aí, eu vou fazer alguma coisa, não é assim. Não estamos falando de um empréstimo e nem de um empréstimo qualquer. Exato, principalmente o estudo de viabilidade, aquilo tem que ser viável. Por isso que o governo já na lei, principalmente o governo de Mato Grosso, na lei dele, ele colocou essas 3 atividades, porque senão eu queria que puxasse um asfalto só para a minha chacrinha lá, que é a minha chacrinha de lazer lá no canto, lá puxar 10, 20 quilômetros. Então, tem que ter ligar de uma cidade a outra, que a cidade não tem a ligação, ou esses 3 fatores, produção agrícola ou turismo, né? E outra coisa importante dessa lei também, Jossan, seria trazer segurança jurídica, né? Você faz parte disso, vamos dizer, você entra nessa associação, muitas pessoas se restringem de entrar porque eles acham assim: vou entrar numa associação aí, de repente vou colocar um dinheiro no governo, o pessoal não vai concordar e sopra uma ação aí contra a gente mesmo. Então, se tiver a lei e se fizer tudo certinho, eu acredito que mais e mais brasileiros irão participar disso, e com muito gosto. Muito bem apontado. Bom, nós teríamos um outro assunto, mas eu acho que não vai dar tempo da gente entrar nele. É um assunto que vai depender de muita análise ainda.
Então, só para que a gente possa finalizar esse assunto, seu Bianco, na sua opinião também, puxando a sardinha para o agronegócio, o senhor bem falou, por isso que o agro está no meio. Isso está mais ligado a uma confiança maior nesse retorno financeiro do agronegócio, ou às vezes são os dois fatos juntos também, esse que eu acabei de falar, e mais a importância que a produção agrícola tem para o Brasil. Junta-se esses dois, é um, é outro, na sua opinião? Jossan, são esses dois e mais uma infinidade de benefícios que são trazidos, Rafael. Aquela pessoa que trabalha numa fazenda, a qualidade de vida que ela vai ter com essa, vamos dizer, com o asfalto, vamos na parceria pública-privada do asfalto. Quanto mais essa pessoa, mais qualidade de vida. Se um filho está doente, a rapidez e a facilidade de ver, as despesas menores, o consumo menor que vai ter, tanto para você levar a produção para grandes centros, como para você trazer aqueles produtos que você tem necessidade. Então, tudo isso, valorização de imóveis, porque é muito diferente uma fazenda onde o asfalto corta do lado, com uma fazenda que você tem que fazer 200 km de estrada de chão. Isso tudo são qualidade de vida, principalmente para o centro-oeste do Mato Grosso, época principalmente de colheita, se você for sair de numa estrada de chão, ou se você for sair num asfalto, você sair do asfalto, você tem a certeza que você vai conseguir sair. Numa estrada de chão, atoleiros poderão vir a todo e qualquer momento. Tá certo. Então, já vamos agradecendo sua participação por aqui. Muito obrigado, seu Bianco, por mais uma participação. A gente vai, voltando ao assunto do Geller, a gente vai tentar fazer um esforço para trazer essa semana ainda, até porque depois o senhor viaja de novo. Essa semana de férias, esse mês de férias, né? O mês do teu aniversário também merece, né? Tem que dar as voltinhas por aí. E vamos fazer o esforço para que amanhã, ou no máximo quarta-feira, a gente traga Nery Geller para falar sobre licenciamento ambiental, que voltou à pauta por aqui. Seu Bianco, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você, Jossan, muito obrigado a todos que nos assistiram. E amanhã, com o Geller, se puder ser amanhã ou quarta, vamos tirar todas essas dúvidas, porque ele foi criador dessa lei, então ele tem em mente todos os benefícios que ela poderá trazer. Então vamos discutir o agro. Boa noite para você e boa noite para todos que nos assistiram. Obrigado, uma boa noite para o senhor e até amanhã. A você, nosso telespectador, muito obrigado pela sua companhia. Continue conosco, não se esqueça, o programa é de segunda a sexta-feira, aqui no canal Agro Plus, às 7 horas da noite, no horário de Brasília. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.